Boa noite. Boa noite, professor. Vamos iniciar nossa aula, né? A aula passada eu falei no final, né, sobre a terceira lei de Newton, que não funciona mais na teoria da relatividade restrita, porque você tem a relatividade da simultaneidade, né? Então, a gente viu, né? Se no referencial S você tem lá ação e reação simultâneas, né? E iguais, mas variando no tempo, se você mudar de referencial, aí você perde a igualdade, né, do módulo da força de ação e reação. Né? Você perde eventualmente a sincronia, né, entre essa, vamos dizer, esse par, né, ação e reação. Então, eu terminei a aula falando isso e agora eu vou desenvolver aqui a lei de transformação das componentes de uma força quando se passa de um referencial S para o referencial S', né? Ou vice-versa. A gente pode fazer o caminho de volta também, né? Então a gente tem no referencial S a expressão da segunda lei de Newton, né? A força resultante é a derivada do momentum em relação ao tempo, que o momentum é o momentum relativístico. Então a gente vai ter aqui três componentes. Que a gente pode colocar assim. Vou colocar o gama aqui fora, né? Então isso me dá a força no referencial S. No referencial S', eu vou ter algo parecido. Eu vou ter F' igual a dp', dt', e aqui onde tiver componente, né, eu coloco linha para sinalizar que eu estou no referencial S'.
Então tem essa relação aí, né? Eu posso agora olhar as componentes linha em termos das componentes sem linha. Se eu considerar que o S' se move em relação a S com a velocidade u ao longo do eixo x, eu vou ter px' igual a gama u, né? Px menos o E. E aí, se eu diferenciar, o dpx' vai ser igual a gama u, que multiplica dpx menos u dE. Py' é igual a py, que implica que dpy' vai ser igual a dpy, e pz' igual a pz, implica em dpz' igual a dpz. E o dt' vai ser igual a gama u, que multiplica dt menos u dx, né, que vem lá da transformação para t'. Então, se a gente escrever agora as componentes, né, de dp', dt', eu vou ter aqui dpx', dt', dpy', dt' e dpz', dt'. Então a gente faz a substituição, né? dpx', a gente coloca esse cara aqui. E aqui o dt'. O dpy' é o próprio dpy. Substituo o dt' também aqui. E aqui. E o dpz' é dpz. Bom, aqui dá para cancelar gama u com gama u. E colocar o dt aqui de baixo em evidência. Esse dt pode ficar aqui embaixo do dpx e aqui embaixo do dE, né? Então fica dpx dt menos u dE dt dividido por 1 menos o dx dt. A mesma coisa eu posso fazer aqui.
E eu posso fazer aqui. Então esse dt vem aqui para debaixo do dpy. E no último termo aqui embaixo do dpz, né? Então, dpx dt é fx. dpy dt é fy. E dpz dt é fz. E dE dt é a potência, que é o produto escalar de F por V. Então agora temos as três componentes de F'. A gente pode escrever que o Fx' vai ser esse cara aqui. O Fy' vai ser esse cara aqui. E o Fz' fica assim. Eu ainda posso colocar aqui no lugar de dx dt, né, eu posso colocar vx. E aí eu tenho a lei de transformação, no caso das componentes de força de S para S'. Um caso particular é quando a partícula que está sofrendo a ação da força F se encontra instantaneamente em repouso em S. Ou seja, sua velocidade instantânea é zero, né? Então aqui a gente tem uma simplificação, né? O Fx' vai ser simplesmente Fx. E o Fy' e Fz' vão ser Fy e Fz sobre γu, respectivamente. Também podemos dizer o seguinte: que a componente perpendicular da força, F', né, vai ser igual a componente perpendicular em S sobre γu. Perpendicularidade aqui é em relação à velocidade u, né? Velocidade de S' com respeito a S. E a componente paralela F' paralelo vai ser igual a F paralelo. Então essas relações vão ser úteis agora, porque nós vamos investigar como é que ficam as leis de transformação para os campos elétrico e magnético
na teoria da relatividade. Então, vamos guardar isso aqui para usar posteriormente. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida desse cálculo que eu fiz? Tá tudo ok? Então vamos falar agora do eletromagnetismo segundo a relatividade restrita, né? Então já tinha comentado que o eletromagnetismo, né, ele é completamente consistente com a teoria da relatividade, né? As equações de Maxwell já são por si invariantes quando você faz as transformações de Lorentz, né? O que a gente não viu ainda é como é que as componentes dos campos vão se transformar. Então, recordando aqui as equações de Maxwell, né? São 4 equações que eu vou colocar aqui em forma diferencial. Então, vamos ter aqui a lei de Gauss, ε0, divergência de E igual a ρ, onde ρ é a densidade de carga, né? Essa é a lei de Gauss da eletrostática. A lei de Gauss para o magnetismo me diz que a divergência de B é igual a zero. Isso implica na ausência de monopolos magnéticos. Depois a gente tem aqui a lei de Faraday, né? Rotacional de E é igual a menos a derivada do campo magnético em relação ao tempo. É aquela lei da indução de Faraday, né? O campo magnético variável produz um campo elétrico. E, finalmente, a lei de Ampère-Maxwell, que diz que o rotacional de B, né, é μ0J, J é a densidade de corrente, que é a lei de Ampère como a gente vê, né, lá em eletricidade e magnetismo, só que em forma diferencial, mais a corrente de deslocamento vezes μ0, né? Essa corrente de deslocamento é ε0 vezes
a derivada parcial do campo elétrico em relação ao tempo. Então essas são as 4 equações de Maxwell. E no vácuo, né, a gente vai ter aqui uma forma mais simples. Aqui o ρ é 0 no vácuo. E aqui o J é 0. Lembrando, né, que a velocidade da luz, c, é igual a 1 sobre a raiz de μ0 ε0. Então, se a gente usar c igual a 1, as equações no vácuo, né, vão ficar bem mais simples. Desaparece esse μ0 ε0 e vira 1, né? Então tem aqui uma espécie de simetria, né, entre a rotacional de E e o rotacional de B. Bom, aqui a gente tem aparecendo, né, o operador nabla e o operador DDT. Então, esses operadores formam as componentes, né, de um vetor quadridimensional que é o D'Alembertiano, né? Bom, na verdade o D'Alembertiano vai ser o quadrado, né? Vamos dizer assim, o quadrado desse quadrivetor, né? Pode construir aqui. DDT aqui, né, a componente temporal. DDX. DDY. E DDZ. Isso aqui no referencial S, né? No referencial S', vou ter algo parecido. E aí temos as leis de transformação, né? DDT' vai ser igual a DT, DT',
DDT mais dx, dt', ddx, mais dy, dt', ddy, mais dz, dt', ddz, né? Aqui eu estou aplicando a regra da cadeia. Bom, se a gente lembrar as transformações de Lorentz, né? A gente tem T igual a gama U, T' mais o X', X' igual a gama U, aliás, X igual a gama U, X' mais o T', Y igual a Y' e Z igual a Z'. Então, DDT' vai ser, aqui o DT, DT' vai ser gama U, dx, dt' vai ser U gama U. E aqui, dy, dt' vai ser 0, então esse termo morre. E dz, dt' também vai ser 0, né? E a gente pode repetir o mesmo procedimento para as outras componentes. Por exemplo, ddx'. Aqui vai ficar dt dx', que é o gama U, dx dx', que é gama U, e esses outros caras vão zerar, né? dy dx' é 0 e dz dx' também é 0. ddy', aqui dt dy é 0, dx dy é 0, e dz dy é 0, e dy é 1. Então aqui só vai ficar ddy, né? E o ddz', aqui também esse cara vai zerar, esse aqui e esse aqui. Só fica dz, dz', que é igual a 1, que multiplica ddz. Aqui eu posso colocar o gama U em evidência. E aqui vou ter DDT mais U ddx.
E no segundo, tem um gama U, o DDT, mais DDX. Então, juntando tudo, o DDX' vai ser esse cara aqui. DDT'. Vai ser esse outro cara aqui. DDY'. Vai ser DDY. E DDZ' igual a DDZ. Então, se a gente prestar atenção, né, esses caras estão se transformando de um modo diferente de T', X', Y' e Z', né? O T' se transforma como gama U, T menos UX, o X' é gama U, X menos o T, Y' igual a Y e Z' igual a Z. Essas coordenadas, né, se transformam de um modo que a gente definiu lá atrás como sendo o modo contravariante, né? Já os operadores se transformam de um jeito diferente. Vamos dizer que eles se transformam ao contrário, né? Trocando U por menos U. Então, esses operadores vão se transformar, pela definição que a gente viu antes, de um modo covariante. Certo? E se eu fizer o produto escalar aqui desse cara por ele mesmo, ele vai ser invariante. Então, D'Alembertiano, né? É o produto interno, o produto escalar, desse operador aí diferencial por ele mesmo, né? Então, se eu fizer a definição usando a métrica de Minkowski, isso vai me dar derivada parcial de segunda ordem em relação ao tempo, menos D2 dx2 D2 dy2 menos D2 dz2.
E esse cara ele é invariante. Certo? Se eu fizer o mesmo produto interno em S', o resultado é o mesmo. Esse operador ele é invariante, né? Uma quantidade que não muda quando eu passo de S para S'. E esse D'Alembertiano está ligado diretamente à propagação da luz, né? A onda eletromagnética que se propaga no vácuo, né? Ela satisfaz, no caso, duas equações com a mesma forma. D'Alembertiano de E igual a zero e D'Alembertiano de B igual a zero. Então a gente sabe que esse cara aqui já é, por natureza, invariante, né? Falta a gente ver como é que essas componentes A e B vão se transformar, né? Como é que esses vetores A e B vão se transformar. E a gente vai começar pelo campo magnético. Vamos analisar aqui o magnetismo como um efeito relativístico, né? A gente vai mostrar isso aí. Então eu vou começar aqui no referencial S. A gente vai imaginar aqui nesse referencial um fio retilíneo no qual existem duas linhas de carga de tipos opostos, com o mesmo valor absoluto de densidade. Colar aqui uma figurinha. Ilustrando aí essa situação. Então eu tenho meu fio. Nesse fio eu tenho duas linhas de carga. Uma linha de carga com densidade negativa, menos lambda, e uma linha de carga com densidade positiva, mais lambda. Essas duas linhas de carga, em S, elas estão se movendo. A linha de carga positiva está se movendo para a direita
com a velocidade V, como mostra aqui a figura, e a linha de carga negativa está se movendo aqui para a esquerda com a velocidade menos V. Então temos essa situação. Aí aqui perto do fio, né, a uma distância S, a gente tem essa carga pontual Q, que está se movendo para a direita com a velocidade U, certo? De acordo com S, esse fio, né, tem um cancelamento perfeito de cargas, certo? As cargas negativas e positivas se cancelam exatamente o tempo todo. Então, para S, esse fio ele é eletricamente neutro. Então, não tem campo elétrico. É igual a zero em todo o espaço. Então, a força elétrica sobre a carga Q é F igual a Q vezes E, que é igual a zero. Então, não tenho força elétrica, né? Entretanto, existe uma corrente elétrica, né? Essa carga, essa linha positiva se movendo para a direita, implica numa corrente indo para a direita. E essa linha negativa indo para a esquerda, também implica uma corrente indo para a direita. Então, por outro lado, S observa uma corrente elétrica no fio. Essa corrente se move para a direita. Então, quanto é essa corrente? Essa corrente I vai ser igual a λV, é a contribuição da linha positiva, mais menos lambda vezes menos V, que é a contribuição da linha negativa. Isso dá 2 λV. Portanto, o S, né, vai observar um campo magnético, que é produzido pela corrente. E esse campo vai ter o módulo, né, B igual a μ0I sobre 2πr. Substituindo a corrente,
Fica μ0, que multiplica 2 lambda-v sobre 2πr. A gente pode simplificar um pouco, cortando 2, e aí a gente tem μ0 lambda-v sobre π vezes r. E por conta disso, a gente vai ter também uma força magnética sobre a carga, né? Então, essa força magnética, o módulo dela, né, vai ser Q vezes U vezes B, que dá Q, que multiplica U, lambda μ0 V sobre π vezes S. Então, essa força é uma força atrativa, né? Supondo que a carga aqui é positiva. A gente imagina aqui as linhas de força da corrente aqui, né? Entrando aqui nessa página, usando a regra da mão direita, elas vão entrar na página, né? Aqui em Q. E aí a gente aplica a lei da força magnética, né? Q, U, vetor B, e o resultado vai ser uma força atrativa. Então, essa carga positiva, ela é atraída pelo fio, né? Então, essa é a situação do ponto de vista de S. Paira alguma dúvida aqui, alguma pergunta, alguma coisa que vocês não entenderam? Tudo certo até aqui? Então vamos passar agora para o referencial da carga. Referencial da carga em movimento. Esse referencial eu vou chamar de S'. Então, nesse referencial, a própria carga está imóvel, né? E se ela está imóvel, não tem força magnética, né, atuando sobre ela. A linha de carga positiva em S' vai se mover aqui com uma velocidade que eu vou chamar de V+. E aí eu vou usar a lei de adição de velocidades relativística, né? Então aqui a velocidade da linha de carga positiva vai ser V menos U, né? Só que na forma relativística vai ficar V menos U sobre 1 menos UV.
Já a linha de carga negativa, em S' vai ter velocidade V- igual a menos V mais U sobre 1 mais UV. Então aqui a velocidade dessa linha que se move para a esquerda, de acordo com o referencial da carga, essa velocidade vai ter um módulo maior. Teria na dinâmica, na cinemática galileana, eu teria V mais U. Certo? Mas aí eu tenho uma correção relativística aqui embaixo. Então a gente pode notar que o V+, o módulo de V+, é menor que V, que é menor que o módulo de V-. Então a linha positiva está se movendo mais devagar e a linha negativa está se movendo mais rápido. Se a gente imagina que essas linhas são formadas por cargas separadas por uma certa distância, então o que vai acontecer é que na perspectiva de S', o referencial da carga, essa linha negativa vai estar se movendo mais rápido, então eu tenho um espaçamento menor entre essas cargas negativas, pela contração de Lorentz, o espaçamento vai diminuir, enquanto que para a linha positiva vai acontecer o contrário, Como a velocidade aqui vai diminuir, então o espaçamento entre as cargas vai aumentar. Portanto, do ponto de vista da carga, a linha de carga negativa vai ter uma densidade de carga negativa com um módulo maior, por causa da contração de Lorentz, que o módulo da linha de cargas positivas. Por conta também do efeito da contração de Lorentz, que aqui no caso é o contrário, ela vai se mover mais devagar, então a densidade de carga positiva vai ser mais baixa. E aí, na perspectiva da carga, portanto, a gente pode dizer que esse fio aqui não vai mais estar eletricamente neutro. Eu vou ter um excesso de carga negativa. Então, na perspectiva de S', a velocidade da linha de carga negativa é maior em módulo que a velocidade da linha de carga positiva. O espaçamento entre as cargas da linha negativa deve ser menor por um aumento, no efeito da contração de Lorentz em relação a S. Enquanto o espaçamento entre as cargas da linha positiva deve ser maior por uma diminuição no efeito da contração de Lorentz em relação a S. Assim, o fio está negativamente carregado em S'. E deve surgir, a partir daí, uma força elétrica de atração entre a carga Q, e o fio. Está aqui a situação, do ponto de vista de S'.
Então, do ponto de vista de S', ó, está vendo, a carga aqui está vendo, né? O espaçamento entre as cargas negativas menor e o espaçamento entre as cargas positivas maior. Claro que aqui está exagerado, né? Mas, para enfatizar aqui que, para que, né? Esse fio não é mais um fio neutro. É um fio com uma carga negativa em excesso. Assumindo que a carga aqui é positiva, então isso significa que eu vou ter uma força de atração, né? Então aqui o campo magnético vai aparecer, mas ele não vai produzir nenhuma força sobre Q. A força sobre Q, nesse referencial, não vai ser força magnética, mas uma força elétrica. Então, o que é magnetismo para S não é. É força elétrica. A gente tem aí um elemento interessante, né? Temos uma relatividade do caráter, né, de uma força. Uma força que em um referencial é magnética, em outro referencial ela é elétrica. E a gente pode agora fazer o cálculo, né? Cálculo desse campo elétrico. Então, o campo elétrico, a gente lembra que aqui nós temos um fio, né, com uma densidade de carga uniforme. Então, o campo elétrico produzido por um fio uniformemente carregado, vou chamar aqui de E', né, vai ser igual à densidade de carga, vou chamar de λ', sobre 2π ε0 R, né? E aqui o nosso λ' vai ser a densidade de carga desse fio, ele vai ser a diferença entre λ mais e λ menos, né? Então a gente tem que determinar essas densidades de carga aqui, λ mais e λ menos, para ter uma medida desse campo elétrico. Bom, eu vou considerar que essas duas linhas de carga elas vão ter a mesma densidade nos seus referenciais próprios, né? Então, elas têm a mesma densidade de carga em valor absoluto nos seus referenciais próprios. Aqui, referencial próprio é o referencial no qual o objeto está em repouso, né?
Então, se eu for para um referencial em que a linha positiva está parada, a densidade de carga dessa linha vai ser, vou chamar de lambda zero. E se eu for para um referencial em que a linha negativa está parada, a densidade vai ser menos lambda zero. Então, nós vamos chamar essa densidade de lambda zero. Então, nós temos que o lambda, né, que é a densidade que é vista em S, vai ser gama V lambda zero. Certo? Por quê? Porque em S, voltando aqui atrás, em S, né, o lambda que está sendo percebido aqui é o lambda zero sofrendo a contração de Lorentz. Quando eu acrescento aqui o efeito da contração de Lorentz, o meu lambda vai aumentar, né? Ele aumenta exatamente pelo fator de Lorentz. Então, eu tenho lambda igual a lambda V, lambda zero em S. Em S', né, o nosso lambda mais vai ser igual a gama, associado aqui à velocidade V+, vezes lambda zero. Onde esse V+, né, é essa velocidade aqui, que é obtida aqui por lei da adição de velocidades, né? V menos U sobre 1 menos UV. É a velocidade da linha positiva. E o lambda menos vai ser gama V menos vezes lambda zero. Então, a gente pode escrever da primeira equação que o lambda zero vai ser igual a lambda sobre gama V. E aqui, portanto, o lambda mais vai ser igual a gama V+, que multiplica o lambda zero, que eu vou substituir por esse cara aqui. O lambda menos, tem algo semelhante, vai ser gama V menos, que multiplica lambda sobre gama V. Então, vamos ver quem são esses fatores de Lorentz aqui, gama V+, e gama V menos. O gama V+, vai ser 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos V mais ao quadrado, que é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos, aí eu vou pegar o V+, esse cara aqui,
E aqui eu vou abrir, né? Vou colocar esse 1 menos UV aqui em cima. E aqui embaixo fica a raiz quadrada de 1 menos UV ao quadrado menos V menos U ao quadrado. Então vou abrir esse termo que está dentro da raiz, vai ficar 1 menos 2UV mais o 2V2 menos V ao quadrado mais U ao quadrado. Na verdade vai ficar V ao quadrado menos V ao quadrado menos U ao quadrado mais 2UV. Então 2UV aqui cancela. Então, depois desse cancelamento, fica 1 mais o V2 menos U ao quadrado. Aqui dá para a gente dar uma organizada. Vou colocar aqui 1 menos V2 mais U ao quadrado, que eu vou colocar em evidência. Ou melhor, menos U ao quadrado, que multiplica 1 menos V2. Então, posso escrever dessa maneira, né? 1 menos V2, menos U ao quadrado aqui, né? Que multiplica 1, menos V2 aqui, desse 2V2. E aqui eu tenho 1 menos V2, aparecendo aqui como um fator comum, né? Então eu posso colocar 1 menos V2 em evidência e ele vai multiplicar 1 menos o 2. Isso aqui nada mais é que gama U, gama V, que multiplica 1 menos o V. Então posso repetir a mesma conta para o gama V menos. E vai mudar aqui é que eu vou ter V mais U, né? Então aqui vai ficar 1 mais UV. Tem um menos aqui ainda na frente, mas com quadrado, né, ele não vai ser relevante, né? Aqui em cima vai ficar 1 mais UV. E aqui embaixo 1 mais UV menos V mais U aqui ao quadrado. Então vamos abrir aqui, aqui vai ficar mais menos V2 menos U ao quadrado menos 2UV. Acontece o mesmo cancelamento, né, que eu tinha antes. E aqui no numerador fica 1 mais UV, né? Então tirando esse 1 mais UV, tenho exatamente o mesmo resultado que eu encontrei antes. Então vai ficar gama U, gama V, que multiplica 1 mais o V. Portanto, agora a gente volta para o lambda mais e para o lambda menos. Então isso aqui vai ser igual, substituo o gama V+, que é esse cara aqui, né?
ele vai multiplicar gama sobre as lambdas sobre gama V. Dá para cortar aqui o gama V. E aqui vai sobrar gama U menos o V vezes lambda. O lambda menos, que eu troco pelo gama V menos, aqui vai ficar mais. Então eu vou ter gama U 1 mais o V lambda. E aí finalmente chegamos no lambda linha, né? Então a gente faz a diferença desses caras. E aqui dá para cancelar, né? Gama U vezes lambda. O resultado final vai ser menos 2UV gama U vezes lambda. E finalmente o nosso campo elétrico é linha, né? Vai ter essa expressão aqui. Substituo esse cara aqui. Dá para cortar o 2, né? E aí vai sobrar menos gama U, que multiplica UV vezes lambda sobre π epsilon 0 vezes R, né? O sinal negativo ele é só um indicativo de que esse campo aponta para o fio, né? Então a força sobre a carga positiva em módulo, né, vai ser F' igual a Q vezes o módulo de E', vai ser igual a gama U, que multiplica QUV sobre lambda π epsilon 0 epsilon 0 R. E aqui o R é S, né? Que é a mesma distância em S', em S e S', porque é uma distância aqui perpendicular à direção de movimento relativo entre os referenciais. E aí agora a gente tira proveito daquela lei de transformação das componentes da força, né? Então, eu vou considerar aqui uma partícula instantaneamente em repouso em S', né? Então, eu vou pegar aquele resultado lá do início da aula, aqui, né?
Só vou inverter os papéis, né? Porque agora o S' vai estar fazendo o papel do S, né? Então, no caso, eu vou substituir o que não tem linha pelo que tem linha. Faça a substituição, né? E a gente vai olhar aqui para Y, né? Então a nossa força F está em Y. E vai ser a força percebida no referencial S, né? Que a gente viu que é uma força magnética, né? Então nosso F aqui vai ser esse cara sobre o gama U. Então a gente vai ter um cancelamento desse gama, desse fator de Lorentz. E aí sobra isso aqui. QV lambda sobre πε0s. E aí a gente está trabalhando com C igual a 1. Então, o μ0 ε0 vai ser igual a 1. Então, eu posso dizer que o meu ε0 vai ser 1 sobre μ0. Então, finalmente, o nosso F, fizer a substituição aqui do 1 sobre ε0 por μ0, vai ter essa forma aqui. Posso colocar o QU aqui na frente, né? Se eu quiser. Que é justamente o valor da força magnética em S. Voltando lá atrás, né? Tá aqui, ó. Então a gente confirma aqui realmente que essa força elétrica observada em S' corresponde à força magnética observada em S. Então, a maneira como eu vou explicar a força, né, que eu estou medindo vai depender do referencial. Para S, a força é magnética, enquanto para S', a força de atração, né, pelo fio, sentida pela carga, ela tem natureza elétrica. Então, as componentes de E e B, né, no referencial, vão se transformar em E' e B'. E a gente vai ter uma lei de transformação entre as componentes desses campos. Então, na próxima aula, eu vou começar a deduzir as transformações dessas componentes. Certo? Mas por hoje a gente fica com esse resultado aqui, né? Alguma dúvida?
Então eu vou parar, né? E aí a gente retoma na sexta-feira. Uma boa noite aí para vocês e até sexta. Boa noite.